É muito complicado para um dependente químico transmitir o que ele sente. Só um outro dependente químico entende o que um outro dependente está indo buscar. Aquele vazio que a gente sentia, que muitas das vezes eu até sinto hoje também, porque hoje eu vejo que é uma coisa, pelo menos para mim, natural, porque tem dias que sim, dias não. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está mal também. Olá, gente, nós estamos aqui com Daniel Claro. O Daniel Claro é profissional na área de conselheiro de dependência química. Ele é estudante de psicologia, tem 38 anos e ele vai falar para nós sobre o trabalho dele, que é conselheiro em dependência química, como é que funciona isso e sobre cada um ter uma cruz. Como é que é essa história aí, Daniel? Então, a minha profissão é uma profissão assim, muito gratificante, né? Porque em um momento da minha vida eu também estava entregue no mundo das drogas, né? Quantos anos você tinha nesse momento? Dos meus 14 aos meus 34. Foi um longo período. 33, na verdade. E nesse caminho, né, a gente acaba ficando nas trevas, né? Na escuridão, que é uma forma da gente fugir dos nossos próprios sentimentos, né? Pelo menos para mim foi assim, né? Fugir das minhas frustrações, não conseguir entender muitas das vezes a vontade de Deus em minha vida, né? Nessa época eu não acreditava em nada, porque a soberba era o que eu acreditava, né? Não tinha um poder superior, eu era o poder superior, né? Então eu fazia o que eu queria, quando eu queria, como eu queria. E em um momento da minha vida eu fui pedir ajuda, né? E junto com a minha família eu fiquei numa internação, né? Minha família me ajudando. Aqui em Juiz de Fora mesmo? Não, em São Paulo. São Paulo. Fazenda da Esperança, lá em Guaratinguetá, Pedrinhas. Já ouvi falar. Ela é gratuita? Ela tem uma parte social, mas também tem uma parte particular, sim, mas... Você ficou pelo particular ou social? É um particular que não é plano, né? É um particular que você paga um salário mínimo, e esse salário mínimo é revertido na cesta que os próprios, lá eles chamam de acolhidos, né? Os próprios acolhidos fazem, né? Que cada casa tem um tipo de trabalho. Então uma casa faz pão, tem a casa da padaria, né? Tem a casa da cozinha, tem a casa do artesanato. Então cada casa faz e monta uma cesta, a família vai e compra, e se conseguir pode vender, né? Para tentar pegar o dinheiro de volta, né? Sim. Aí você ficou lá? Aí fiquei lá 1 ano. Vamos lá. Eu percebi o quanto que eu era sem vida, né? Opaco por dentro. Eu consegui entender o significado do amor, né? E eu consegui entender... Por que você conseguiu entender isso lá? O que te levou lá dentro a você entender isso lá? Qual foi o chamado? Então, a questão lá dentro é que são 3 pilares na Fazenda da Esperança, né? Trabalho, convivência e espiritualidade. Né? Então, a convivência é a parte mais complicada, porque você está com várias pessoas na sua casa com personalidade diferente, classe social diferente, então é muito complicado, e assim, todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo ali é dependente químico e está buscando, na maioria das vezes, né, a restituição, vamos dizer assim, né? Um caminho para a gente passar mais 24 horas, né, sem uso. Então eu comecei a perceber que uma pessoa me irritava, mas não era a pessoa que me irritava, era eu que me via nela, né? Eu que chegava, eu que via as atitudes da pessoa, falava assim, cara, essa pessoa sou eu, né? Eu comecei a enxergar isso, e aí eu comecei a fazer um ato de amor para aquela pessoa, porque isso ia vir ao meu favor também, né? Dar de graça o que recebi de graça, porque muitas pessoas, quando eu cheguei lá, muitas pessoas também me amaram sem eu nem perceber, me amaram da forma que eu sou. Eu não posso querer tentar mudar o próximo, eu tenho que conseguir me adaptar à pessoa, né? Entender também a história dela. Muitas das vezes a gente tem um nosso martelo de juiz, mas a gente não conhece a história da pessoa. Então é muito mais fácil para a gente julgar sem conhecer, né? Então, e a partir disso, aquilo ali foi me alimentando, né? Conseguir ver
a necessidade, a minha limitação no outro para conseguir me tornar uma pessoa melhor. Então isso é um exercício, né? O dia a dia vai fazendo com que a gente vai crescendo e conseguindo entender as minhas limitações, não criei mais aquela cobrança de ser perfeito, porque somos limitados. Então hoje eu consigo lidar muito melhor com as minhas limitações do que antigamente, né? Amanhã, dia 25/5, né? Hoje é 24. Amanhã, 25/5, eu completo meus 4 anos de sobriedade, né? Já te deixo aqui meus parabéns. Obrigado. E assim, é o início de tudo. E assim, não significa que eu não vou errar, né? Eu erro. Muitas das vezes eu recaio em atitudes, em pensamentos, em comportamentos, mas é aquela coisa, a gente recai para levantar. E como que surgiu aí depois esse interesse em ser um conselheiro, Isso. não é? Orientador? É como se fosse um orientador, uma pessoa para ajudar outros dependentes químicos. Como é que surgiu isso na sua vida? Porque dentro da fazenda, eu comecei a me interessar por essa área, porque como eu tava, antigamente era um cara perdido, não tinha um foco, não tinha uma luz do que eu poderia ser. Já trabalhei no comércio, já tive um comércio, a minha família é do comércio, do ramo de instrumento musical lá no Rio de Janeiro, mas não era uma coisa que me dava, não me estimulava, né? Então você era veio questão do Rio. era questão de dinheiro, né? Era só dinheiro. E aí dentro da fazenda, eu vi que eu poderia tentar ajudar outras pessoas com a mesma doença que eu tenho, porque a doença que eu tenho não tem cura. Ela não tem cura. Não existe pode ter uma recaída. Pode ter uma recaída. E a gente tem que ficar vigilante, né? Nessa nossa caminhada. E aí eu comecei a fazer alguns cursos dentro da fazenda para ser conselheiro, né? Porque é muito complicado para um dependente químico transmitir o que ele sente. Só um outro dependente químico entende o que um outro dependente está indo buscar. Aquele vazio que a gente sentia, que muitas das vezes eu até sinto hoje também, porque hoje eu vejo que é uma coisa, pelo menos para mim, natural, porque tem dias que sim, dias não. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está mal também, né? Então, com essa força que eu ganhei, eu falei assim, cara, aí entra a questão de Deus, né? Deus entrou na minha vida, eu deixei Deus entrar na minha vida por um propósito. Eu acho que esse propósito é tentar ajudar outras pessoas, da forma como eu consigo, errando e acertando, certo? Então eu resolvi fazer os cursos e aí consegui um emprego aqui em Juiz de Fora, vim para cá trabalhar, fiquei 1 ano e 6, 7 meses, uma coisa assim, num hospital psiquiátrico. E hoje eu continuo nessa mesma profissão, mas fazendo acompanhamento terapêutico e fazendo as minhas consultas, tanto online quanto presencial no consultório, né? Então, a gente começou a falar sobre a cruz. Isso. Se a gente for parar para pensar, é muito difícil a gente conseguir trabalhar nessa área com um retorno de 100%. É muito difícil, porque é muito complexo. Você não vai conseguir resgatar todo mundo, ajudar todo mundo, com certeza, a gente vai tentar. Mas porque o que me levava a usar pode ser uma coisa que para outra pessoa não tem nada a ver. O que eu fazia para ficar limpo, o que eu faço para ficar limpo, pode não fazer sentido para uma outra pessoa. Então é muito complexo e depende muito do outro. Eu digo que assim, 98%, 95% é a pessoa querer. E aí a partir do momento que a pessoa entende que ela precisa desse tratamento, ela aceita, né? A aceitação de ser, a aceitação de ter esse vício, né? E entender que é uma doença, ela consegue começar a entender o processo. Porque esse processo não é simples e é para a vida. Então todo dia você vai ter uma cruz cheia de formiga, com farpa, com prego, que você vai ter que carregar. Mas só que Deus coloca essa cruz em você
em mim, sabendo que a gente consegue, por mais que a gente ache que não consiga. Então, todo dia eu tenho que me entregar a minha vontade para Deus. Aí você, hoje você é fiel a Deus, e você não era, que você disse, e você pertence a alguma religião específica? Ou... Então, na verdade, eu não deixo de perder a minha espiritualidade. Ah, sim. Eu acredito em Deus. Você né? não tem uma religião específica? Assim, a minha educação foi uma educação católica. Minha família toda é católica, né? Mas de vez em quando eu frequento a igreja, lá na fazenda a gente ia na missa todos os dias, me fazia muito bem, né? Hoje em dia, na correria, acaba que eu sempre arrumo uma desculpa, né? A verdade é essa. Eu sempre arrumo uma desculpa para não ir. Mas eu estou sempre em contato com ele, acordo, converso, vou dormir, converso. Em alguns momentos do dia que vem aquela aflição, que vem aquela agonia, eu pergunto assim, qual é a sua vontade nesse momento que eu não estou conseguindo entender. E aí as respostas vêm, né? O que eu não posso é não ter essa intimidade, perder essa intimidade. E o curso de psicologia, como que ele entrou na sua vida? Dentro desse meu trabalho lá no hospital, eu percebi que eu precisava de algo a mais, porque é muito difícil hoje em dia a gente ter um dependente químico puro, né? Ele tem sempre uma comorbidade junto. De repente, o cara que tem um uso abusivo de maconha por muitos anos, ele abriu um quadro de esquizofrenia, e era uma coisa que assim eu não tinha muita na verdade eu não tinha noção, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisaria de algo mais para me aperfeiçoar, né? Vamos dizer assim, dentro dessa profissão, porque não penso em mudar de área. A minha área, me encontrei na vida, na saúde mental. Então, é muito pouco provável. Hoje eu posso falar para você que hoje, agora, né, às 7h05, eu tenho a certeza de que a minha vida é dentro da saúde mental. Pode ser que aconteça alguma coisa mais para frente, que eu mude de ideia, mas hoje eu posso te garantir que não saio da saúde mental. Eu gostaria que você terminasse o nosso bate-papo deixando aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Qualquer mensagem. Qualquer mensagem, né? É interessante porque questão de mensagem é uma coisa que fica bem no ar, né? Cada um vai conseguir interpretar da forma que consegue. O que eu falo para todo mundo é que a cobrança excessiva nos torna uma pessoa fechada. Então, se permita a errar, se permita a aprender com erro, curta os seus acertos, mas entenda que a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está embaixo, uma hora a gente está no meio, outra hora a gente está em cima, e a gente tem que saber lidar com cada situação, por mais que ela possa ser muito difícil. Você sempre pode pedir ajuda a alguém, ou pode pedir, além de ajuda para alguém, para um poder superior que você acredite. Então, se permita a ser você, não o que os outros querem que você seja, beleza? Daniel Claro, você deu uma aula aqui hoje, tá? Aí, obrigado. Você deu uma aula, eu confesso para você, porque que são raras vezes que o meu coração dá aquelas batidas mais fortes, né, aqui dentro do carro, e hoje você conseguiu isso, porque o que veio daí veio lá de dentro, veio coisas que você vivenciou na sua vida, e você está falando coisas que as pessoas precisam de ouvir. Muito obrigado. Obrigado por e você. Sucesso na sua caminhada. Para todos nós. Valeu.